Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos falar sobre ele, o maravilhoso, o talentoso, o pioneiro e, é claro, o cavalheiro Sidney Poitier. Ele infelizmente nos deixou em 6 de janeiro deste ano, mas também deixou para trás um legado maravilhoso. E em homenagem a ele, nós vamos fazer esse vídeo aqui com 5 curiosidades sobre o ator. Ficou curioso? Então vem com a gente! Pessoal, nossa primeira curiosidade sobre o Sidney Poitier é que ele é considerado o primeiro ator a protagonizar um beijo interracial nos cinemas dos Estados Unidos. No caso, ele atuou com a atriz estreante Elizabeth Hartman em Quando o Sol Coração Vê, de 1965. Temos uma matéria sobre esse filme, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E também nós temos um vídeo sobre algumas curiosidades sobre esse longa e eu vou deixar aqui também nos cards. Bom, no caso, podemos considerar esse filme como tendo a primeira cena de um beijo interracial, mas é claro que nós tivemos outros filmes antes, como A Ilha dos Trópicos, que também demonstrou essa relação interracial, embora menos explicitamente, e também A Morte passou por perto de 1955 do Stanley Kubrick. Mas no caso, esse filme nos Estados Unidos, pelo menos, foi a primeira vez que se deixou bem claro que os dois personagens tinham uma relação romântica e foi a primeira vez realmente que houve um beijo, embora tenha sido só um leve roçar de lábios. Naquela época, como vocês sabem, existia o Código Reis, que era tipo uma cartilha de conduta do que poderia ou não ser mostrado em filmes de Hollywood. No caso, era terminantemente proibido qualquer tipo de relação interracial, tanto que no filme, e esse é um spoiler, eles não acabam juntos, tá? Embora haja sim aquela pequena cena de carinho. No sul dos Estados Unidos, considerada uma das regiões mais racistas, pelo menos até então naquela época, nós podemos argumentar talvez que até hoje, mas por conta da Guerra da Secessão, que vocês sabem, o sul dos Estados Unidos foram contra a libertação dos escravos e o norte a favor. É claro que tem mais coisas nessa história, mas é um resuminho simples para vocês entenderem. Naquela época, no sul dos Estados Unidos, a influência da Ku Klux Klan ainda era muito grande. Então, muitos desses membros da Ku Klux Klan fizeram vários tipos de protestos contra a exibição do filme e em um cinema da Carolina do Norte foi até plantada uma bomba que felizmente acabou não funcionando e ela seria ativada bem na sessão desse filme. Então, o filme, apesar de, como eu já ter dito, foi apenas um roçar de lábios, causou muita confusão. O Sidney Poitier, ele sempre disse que ele adorou trabalhar com Elizabeth Hartman, mas aí também ele apontou que não queria ter apenas relações com mulheres brancas que não dão certo representadas nos cinemas. Ele queria sim atuar com uma mulher negra, no qual ele poderia exaltar essa mulher. Ele falou o seguinte: eu nunca trabalhei em um filme em uma relação entre homem e mulher que não fosse simbólica. Eu sempre quis trabalhar com uma mulher negra em uma relação homem e mulher no cinema que fosse quente e positiva. Eu não estou interessado em ter um interlúdio nas telas com uma garota branca. Eu prefiro tê-las com mulheres negras. Vale lembrar aqui que o Sidney está também explicando que ele teve grande fama nos Estados Unidos interpretando que seria o negro civilizado. Por isso, ele queria papéis mais desafiadores e também mostrar mais sobre ele e sobre a sua realidade como homem negro. A segunda curiosidade sobre o Sidney é que ele foi considerado estrela de bilheteria em 1967. Ele foi o primeiro ator negro a ter essa grande honra e foi merecido. Só em 1967 ele estreou nos seguintes filmes: Ao Mestre com Carinho, Calor da Noite e Adivinhe Quem Vem para Jantar. Em Adivinhe Quem Vem para Jantar, um dos grandes clássicos dele, que ele atua com a Katharine Hepburn e também com Spencer Tracy. Ele interpreta um jovem que namora uma garota branca e ele vai conhecer a família dela e ali, durante aquele jantar,
Eles falam sobre raça, eles falam sobre preconceito e eles quebram diversos estereótipos, né? O máximo que a gente conseguiria em um filme de 1967, mas é considerado bastante avançado para a época. O Sidney estava na melhor época da sua carreira. O filme Adivinha Quem Vem Pra Jantar, inclusive, foi o único que não acabou em tragédia, ou seja, também aqui é um spoiler, ele e a namorada acabam juntos, o que isso não acontecia das outras vezes que ele protagonizava um filme com uma mulher branca. A terceira curiosidade sobre o Sidney Poitier é que, bom, essa daqui eu acho que vocês já devem saber, ele foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar de melhor ator por seu papel em Uma Voz nas Sombras. Ele conta que em entrevistas posteriores que ficou tão surpreso que ele quase pulou da cadeira. E essa cena dele recebendo o Oscar é tão legal porque a Anne Bancroft ficou completamente extasiada em dar o prêmio para o Sidney Poitier, porque ele realmente merecia. E ele até falou sobre isso na autobiografia dele, The Measure of a Man, sobre esse momento que ele sabia que era muito importante para outras pessoas negras poderem se espelhar e poderem almejar, mas ele também sabia que ali só ele ganhando não seria mudança. Tanto que, inclusive, infelizmente, por exemplo, nós temos a Halle Berry, que ela ganhou o Oscar de melhor atriz nos anos 2000 e até hoje não existiu outra mulher negra que ganhou nessa categoria, e sim em categorias coadjuvantes. Sobre isso, o Sidney Poitier falou o seguinte: eu sabia que ainda não tínhamos vencido, porque eu ainda era o único. A minha carreira era a única em Hollywood. Eu sabia que estava em um show de um homem só e que não deveria ser assim. A nossa quarta curiosidade sobre o Sidney Poitier é que ele se tornou embaixador 2 vezes. Mas antes disso, quero saber, você está gostando desse vídeo? Então, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e se inscreva para mais vídeos. Vamos continuar. Como eu disse, o Sidney Poitier foi embaixador. Bom, nesse caso, nós temos que entender que ele nasceu nas Bahamas, então ele tinha dupla nacionalidade, tanto nos Estados Unidos quanto nas Bahamas. E aí é que nós entramos com essa curiosidade. Em 1997, ele se tornou embaixador das Bahamas para o Japão, ou seja, ele representaria as Bahamas no Japão. Naquela época ali ele já estava diversificando, além de atuar, ele também estava gravando alguns filmes como diretor. Então, ele disse o seguinte quando ele recebeu essa honra: é muito emocionante e satisfatório. Eu disse que sempre ficaria disponível para os seus deveres, apesar de ter outros deveres, ou seja, o seu papel como embaixador viria em primeiro lugar. Em 2007, ele deixou esse cargo, ele foi embaixador das Bahamas para a Unesco por mais 5 anos. Aí nós podemos ver que ele tinha uma veia também muito ativista, muito humanitária, né? Tanto que em 1963, por exemplo, ele participou da passeata do Martin Luther King, que ficou muito famosa com aquele discurso: eu tenho um sonho. E agora nós chegamos à nossa quinta e última curiosidade sobre o Sidney. Bom, a gente já falou que ele foi embaixador, que ele foi cineasta, ele foi ator, ele foi produtor. Bom, só falta mais uma coisa para acabar aqui com a lista, né? Então, ele, assim como outros atores, por exemplo, a Janet Leigh, que eu até tenho uma matéria sobre os livros dela, vou deixar também aqui na caixa de descrição, o Sidney Poitier se tornou escritor. Pois é, em 2013, ele lançou um livro chamado Montaro Kane. Bom, a sinopse do livro é mais ou menos essa. O Montaro é um CEO poderoso de uma empresa que enfrenta profundos problemas pessoais. De repente, uma mulher e um homem aparecem com uma moeda que pode lhe dar poderes ilimitados. Só que aí outras pessoas ficam sabendo sobre essa moeda e começa uma verdadeira guerra. E é ali que nós temos um livro que é ficção científica, que tem vários personagens, várias camadas e até que podemos dizer uma mitologia própria. O livro recebeu várias críticas boas, mas alguns leitores acharam o livro muito longo e um pouco confuso. Mas aqui que está, todos dizem que o Sidney Poitier sabe escrever muito bem, ele sabe colocar a alma dos personagens e o livro vale muito a pena. Esse foi o único livro na carreira do Sidney que ele lançou e ele também está à venda, esses vários outros sites que se você tiver curiosidade você também pode ver. Ou seja,
nós temos que dizer uma coisa que é unânime: o Sidney Poitier era multifacetado. Então, gente, essas foram as nossas curiosidades sobre esse grande ator. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!